Olá, meus amores, olha a tia aqui de volta aqui nessa terça-feira. Vamos lá? A gente agora vai partir para a aula de geografia, gente. Pois é, a nossa aula de geografia é aqui, ó, livro de atividades complementares, tá bom? E nós iremos trabalhar hoje. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui, rapidinho. Olha assim, página 23, tá bom? Do livrinho complementar para a aulinha atividade de geografia. E a aulinha de geografia hoje fala da ação do homem na natureza. Vejam só, a tia vai mandar também para vocês um documentáriozinho, tá certo? O que é documentário, tia? É um pequeno filme, uma animação, tá bom? Que fala das atitudes do homem quanto à natureza, tá certo? E aí, na maior parte dos documentários, eles não falam, tá certo? É uma animaçãozinha de uns bonequinhos bem legais, tá bom? E aí, alguns não têm, a maioria não tem fala, eles não conversam entre si. Mas aí, a atitude deles, né, demonstra para vocês tudo. Por quê? Só vocês percebendo a imagem, o que eles estão fazendo e o que está acontecendo, vocês vão entender tudo o que acontece na ação do homem com a natureza, tá certo, meus amores? Tem um deles, inclusive, que eles falam, tem uma musiquinha em inglês e tem algumas palavrinhas que eles falam em inglês, mas não se preocupem. Money, 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 é isso aqui, ó, dinheiro, quer dizer que o homem pensa muito em dinheiro e se esquece da natureza, tá bom? Então, mas não se preocupem, não é para vocês, é só para vocês observarem e vocês vão conseguir entender tudo, 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 porque ele é muito legal, muito instrutivo, ou seja, vocês vão aprender e entender muita coisa daquilo que a gente vai falar agora. E o que a gente vai falar é sobre a ação do homem junto à natureza. Olha só, nos dias de hoje é grande a necessidade de preservarmos a natureza, não é? Porque ela tem sido durante anos destruída mesmo pela ação do homem, né? Por aquilo tudo que a gente faz, pela nossa falta de cuidado e de amor mesmo com as coisas que Deus nos deixou. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Pronto, meus amores. Então, há locais que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural virgem ainda, ou seja, preservada, onde não tem a ação do homem ali, não é? Em que o homem não pôde mudar as suas características, porque o que o homem faz é justamente isso. Entra dentro daquelas reservas e lugares, né? Que não deveriam ser alterados e faz uma completa mudança nisso aí, destruindo árvores e mudando completamente ali o ambiente. É como, por exemplo, se você tem a sua casa e de repente chega uma pessoa estranha, entra na sua casa, se apossa de tudo que você tem e e você morando lá, tá? Você não saiu de casa não, você está morando lá. E aí, de repente, essa pessoa começa a tirar e mudar tudo de dentro da sua casa. Tira móveis, destrói coisas, quebra outras, muda coisas de lugar e deixa a sua casa uma completa bagunça. E você morando lá. Em momento algum, esta pessoa perguntou a você se poderia ser feito isso, se isso seria legal, se isso seria bom para você, se isso ia atrapalhar a sua vida, se isso ia causar algum dano a você. Destrói, polui, deixa a sua casa uma bagunça, não é? E aí? Seria legal vocês conviverem assim, dessa forma, com uma pessoa que invadiu a casa de vocês e começou a destruir e tirar tudo do lugar?
e ainda se acha no direito de dizer: você não tem direito a isso aqui. Isso agora me pertence. Eu faço o que eu quiser. Olha só, gente. Pois é isso que o homem faz com a natureza, certo? Então, no local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais. Recursos naturais que a gente fala é tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que nos é fornecido sem nos cobrar nada, gente. Só que a gente cuide e preserve, né? Há sempre recursos naturais como o solo, a vegetação, a água, o ar e etc. Mas para a melhoria das suas condições de vida, o homem transforma o meio ambiente. Mas o homem pode também entender que o meio ambiente pode ser um local adequado para a sua moradia, sem que seja necessário que ele destrua. Ele pode melhorar o seu meio ambiente, o local onde ele vive, sem tanta destruição, certo? Vocês vão perceber aí um ambiente natural, que eram as cataratas, não é? Que são várias cachoeiras, tá certo? Cataratas é isso. São várias cachoeiras que se encontram em um determinado local. E aí vocês vão ver também a imagem de um ambiente modificado. Por quê? Porque justamente existem hidroelétricas. Hidroelétricas são aquelas indústrias que produzem energia. Gente, a energia que a gente tem dentro de casa, que é a maioria delas aqui no nosso país, ainda funciona através das hidroelétricas, que é justamente essa empresa, não é, que através da água, certo? Da força da água, produz a nossa energia. A gente acende a luz da nossa casa, tá bom? A gente usa a nossa televisão, eu uso aqui o computador, não é? Com a energia. E essa energia que a gente utiliza aqui, ela provém da força da água, tá bom? Então, isso foi modificado pelo homem, foi construída toda aquela estrutura para movimentar através da força da água para nos fornecer energia, não é? O processo que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, realmente. Mas o crescimento da população, a indústria com as suas fumaças poluidora no ar, os automóveis e os caminhões que poluem muito o ar, porque o homem se preocupa muito, gente, em produzir. Não é? A gente sempre quer estar de roupa nova, sapato novo, comprar coisas, televisões, produtos, não é? Mas a gente muitas vezes não se preocupa em saber como isso foi produzido, de que forma foi produzido, não é? E procurar consumir menos para que a gente não agrida tanto o meio ambiente. Então, para que, né, as fábricas poluindo, né, os caminhões cada vez mais, os carros na rua, as queimadas, gente, eu acho que vocês escutam aí quando papai e mamãe estão assistindo as reportagens, né, o jornal falando das queimadas, né, grandes florestas sendo destruídas, né, na destruição dessas florestas são muitas vidas perdidas, vidas de animais que muitas vezes não vão existir mais, porque estão sendo completamente destruídas pelo homem. E aí, o desmatamento, quando o homem não acaba a floresta de um jeito, que é queimando tudo, ele acaba cortando, né? Desmatando tudo. Agredindo o solo com outras coisas, como, por exemplo, com o minério, não é? Garimpos ilegais, que é para a busca do ouro, de outras coisas, não é? E aí atrapalha completamente, destrói, agride a natureza de várias e diversas formas.
mostram que é hora de represar e planejar as alterações do meio ambiente. Pois é, a gente precisa, não é que a gente vá deixar de consumir ou de produzir coisas, mas a gente tem que fazer isso de forma consciente, não é? Procurando agredir cada vez mais, cada vez menos, sabermos trabalhar com a nossa natureza. Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferença, o que é correto e o que é incorreto. Como objetivo, a gente vai mostrar aqui o que tem aqui. Vocês vão ver o que é correto. Proteger as árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta, gente. A gente pensa que destruindo as florestas a gente está ganhando dinheirinho. A gente só está ganhando dinheirinho porque a gente não pensa lá na frente. A falta que tudo isso vai nos trazer, que vai nos causar. A falta de água, as doenças que vão aparecer, muitas vezes respiratórias, porque a gente não vai conseguir respirar tão bem por conta da poluição, meus amores. Então, vocês vão ver aí imagens do que é correto e do que é incorreto. Aí os rios, né, o meio ambiente puro, o homem saudável, os rios respirando, tendo bastante água, não é? E aí vocês vão ver o incorreto, os rios cheios de poluição, porque quando a gente joga o lixo na rua, quando a gente não procura não reciclar, quando a gente não cuida bem do nosso meio ambiente, é isso que acontece, né? Então, a terra seca, sem estar bem irrigada, isso ocasiona o quê? Falta de produtos até mesmo para a nossa alimentação, ou produtos muito caros e sem acessibilidade, ou seja, sem a gente poder consumir, porque de tão caro que é. Porque foi muito caro produzir, porque eles não têm água. Então, a terra ficou seca, não produziu o suficiente, e o que acontece é que a gente também vai sofrer, né? E a seca, a falta de chuvas, não é? Isso não é causado pela Deus que não quis mandar só a água para a gente, não, gente. É porque a gente destrói tanto, desmata tanto, né? Que daqui a pouco é tudo um ciclo. A gente precisa de árvores, não é? Para produzir oxigênio, não é? Para a terra ficar úmida e conseguir também eliminar a água e os rios terem água suficiente para mandar lá para cima, para voltar para a gente como forma de chuva. E a gente não está fazendo isso aí, pessoal. Então, é muito importante que a gente observe o que é que a gente faz com a natureza para que a gente possa continuar vivendo bem aqui no nosso planeta, meus amores. Olha só. A gente vai agora para a nossa atividade, tá bom? Que vai falar sobre o quê? Primeiro quesito na página 24. Essa página aqui, ó, 24. Pense a resposta com as suas palavras. Que motivo leva o homem a modificar a natureza? Pense direitinho e coloquem aí a resposta de vocês. Segundo quesito, vocês vão observar esse desenho e escreva o homem construindo, o que o homem construiu e de que forma foi, tá bom? Se isso for certo, como é que ele fez aí? Terceiro quesito, cite 3 consequências sofridas por causa da exploração errada da natureza, tá bom? Quais as coisas que podem nos acontecer e acontecer à natureza com a forma errada da exploração do homem? Quarto quesito, pesquise e cite transformações que o homem faz no meio ambiente para poder usar o transporte. Mostra aí nessa imagem também, não é, pessoal? Agora, quinto quesito, vamos lá? Relacione o que se pede de acordo com o exemplo. Elementos naturais. O que são elementos naturais? E aí, os elementos modificados. Aí tem a opção, não é? Para que vocês deem aí exemplos de elementos naturais e de elementos modificados através da ação do homem, ou seja, o homem, o que o homem pega de elemento natural e em que ele transforma, tá bom? Agora o sexto quesito, pense e escreva, por que existe homem
Porque existem hoje reservas florestais e parques nacionais. Por que será, não é? Agora, o sétimo quesito. Critique e aponte soluções para as queimadas, né? Vocês vão dizer o que é que vocês acham, vocês vão criticar aí bastante que queimada não é legal. E na letra A vocês vão falar sobre as queimadas e na letra B vocês vão falar sobre a poluição do meio ambiente e dos rios. Gente, meus amores, vamos lá. Meus soldados a favor da natureza, vamos falar e pensar muito e preservar, tá bom, meus amores? Beijos, meus amados. Titia volta já com aula muito legal de ciências, tá bom? Não percam.